Vamos lá, então, para a entrevista, como a gente tem feito todos os dias em que tem CPI e que os senadores conseguem separar um tempo para a gente traz a repercussão dos dois lados, dos governistas e da oposição, ou dos senadores que se dizem independentes, para que a gente traga as vozes, então, que estão sendo ecoadas o dia inteiro, né, na transmissão aqui da CNN, mas com uma amarração do dia e também com uma repercussão pontual de um assunto ou outro que mais ganhou destaque. Vamos conversar agora, então, com o senador Marcos Rogério, integrante da CPI, que faz a gentileza, mais uma vez, de atender ao nosso pedido. Senador, boa noite, bem-vindo de volta. Mona Lisa falando. O senhor me ouve bem, senador? Boa noite a você, Mona Lisa, boa noite ao amigo da CNN, te ouço perfeitamente. Muito obrigada, senador. Eu reitero aí o agradecimento, porque eu sei que os dias estão longos, mas é muito importante o papel que a CNN se presta, né? De trazer, de fato, as vozes na íntegra, sem edição. Eu digo isso sempre e precisa ser reiterado também. Senador, o senhor disse hoje, ali no começo dos trabalhos, no começo ali do depoimento do ex-ministro, que muitos ali não querem ir atrás dos recursos que, segundo operações da PF, foram desviados de estados e municípios e que ficam ali gastando dias e dias, os seus pares, né, para discutir essas questões triviais. Questões triviais, o senhor disse antes, que são a investigação sobre o uso da cloroquina e a aquisição do medicamento, o aconselhamento paralelo, então, ao qual o presidente Bolsonaro teria durante a pandemia, e também a carta da Pfizer alertando o governo sobre ali a aquisição de doses. Por que o senhor acha que essas questões são triviais, senador? Mona Lisa, veja, assim, a oposição ela faz um esforço muito grande para tentar confirmar a sua narrativa. A CPI, eu disse lá hoje e repito aqui, a CPI está parecendo a CPI da cloroquina, como se o nosso grande problema da pandemia fosse a cloroquina. Nós não temos um medicamento ainda aprovado com indicação na bula para a Covid-19. Um outro esforço é tentar mostrar que o problema da pandemia é um gabinete paralelo dentro da presidência. Primeiro que não existe gabinete paralelo. Agora, há aconselhamentos. Todos os chefes de poder, né, ex-presidentes, governadores, prefeitos, né, se aconselham. Que bom que ouvem, que bom que se aconselham. É natural que isso aconteça. Mas não se trata, até agora não ficou evidente que haja qualquer gabinete paralelo. A gestão do Ministério da Saúde, a gestão do enfrentamento à crise sanitária está com o Ministério da Saúde. Mas a oposição tenta cravar como crime isso. Se você for considerar gabinete paralelo, ouvir opiniões, manifestações, sugestões, daqui a pouco nós vamos ter que criminalizar também os gabinetes paralelos do Senado, da Câmara, que recebe diariamente sugestões, opiniões, posições, até minutas de emendas, de projetos aqui dentro do parlamento. É comum você ouvir. E, por último, a questão da carta. Querem dar uma importância para essa carta que, com todo respeito, ela não tem. As tratativas em relação à vacina da Pfizer começaram em maio do ano passado e transcorreu praticamente todo o ano passado, no primeiro momento falando da vacina, de que tipo de vacina, enfim, todo o foco dos estudos, e no segundo momento sobre a questão do contrato, até que veio a condição para a assinatura do contrato. Mas essa carta, hoje queriam criminalizar ali o ministro porque ele não encaminhou a carta ao governo, ao presidente. Ora, é só pegar a carta já veio com endereçamento. Ela já foi endereçada ao presidente da República, ministro-chefe da Casa Civil na época, ministro da Economia, ministro da Saúde, enfim, Itamaraty, todos. Então não havia necessidade do Itamaraty encaminhar ao presidente da República, porque a carta já foi encaminhada para ele. Então, procuram crime, mas não acham. Você pode até criticar posições aqui ou acolá, tratativas, o modelo de tratativa, mas rotular isso como crime é uma forçação de barra. Não consegui ver hoje, ao longo desse depoimento, qualquer tipo de êxito da CPI
no caso dos membros da oposição, em identificar algum crime do governo nessas tratativas. Senador, segundo o Aurélio, o trivial é o banal, é o comum, o irrelevante. O senhor acha que esse monte de gente que tomou cloroquina, que teve comprometimento hepático, que está na fila dos transplantes, pessoas que se fiaram na cloroquina ao invés de ter outro procedimento, isso pode ser classificado como trivial? Monalisa, qual o medicamento que você receita para o paciente? Quem receita medicamento para o paciente é médico. Eu não receito cloroquina, não recomendo cloroquina. Aliás, as pessoas me veem falando aqui, acham que eu sou defensor desse fármaco. Eu não sou. Eu só procuro ter um ponto de neutralidade em relação a medicamentos, porque nós não temos um protocolo específico. Nós não temos nenhum outro medicamento. Agora, por que não fazem essa mesma crítica que estão fazendo em relação à cloroquina sobre a azitromicina? Por que não fazem essa mesma crítica em relação ao corticoide? Por que não faz essa mesma crítica em relação a outros medicamentos que não tem na receita indicativo para a Covid-19? Tem um kit Covid que é distribuído Brasil afora e continua sendo. Agora, a minha ponderação é no sentido de que, não é a cloroquina o problema da pandemia. O problema é muito mais complexo. O problema é que nós não temos respostas efetivas para enfrentar essa questão. O único caminho que nós temos hoje é o caminho da vacina, é o caminho da imunização. No tocante à medicação, aí eu defendo a tese de que cabe ao médico orientar o paciente a fazer. Se o médico entende que cloroquina ou hidroxicloroquina é o caminho, que o médico indique. Se o médico entende que para aquele paciente é o caso da azitromicina, que o médico indique. É a relação médico-paciente e que há liberdade para fazer o protocolo off-label. Ou seja, não está na bula, mas a experiência do médico, a expertise do médico, permite ele fazer essa indicação. Eu não estou dando menor importância para os efeitos colaterais. É preciso que o profissional médico alerte o paciente sobre as cautelas, a dosagem e as cautelas que se tenha que ter, não só com relação à cloroquina, mas com relação a qualquer medicamento, Monalisa. Muito obrigada, senador, pela resposta. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Caio que está aí pertinho, senador, está em Brasília, hein? Fique atento, porque Caio... Hoje o Caio deu ar da graça em Brasília. Aí, sabia. Vai, Caio. Bem-vindo. Senador, obrigado. Senador, tendo em vista o depoimento do dia de Ernesto Araújo, qual a nossa percepção foi o impacto da política externa de Ernesto Araújo na nossa falta de soluções, falta de vacina, o quanto a política externa de Ernesto Araújo impactou na solução aqui da pandemia ou não solução da pandemia aqui no Brasil? Caio, eu acho que ainda não é possível a gente fazer essa avaliação, acho que é preciso aprofundar um pouco mais a busca das informações. Amanhã nós vamos ter aqui o ex-ministro Pazuello, que esteve à frente do Ministério no mesmo período que o ex-ministro Ernesto, né? Fato é que nós conseguimos avançar com muitos contratos, né? Seja com a China, seja com a vacina da Índia, AstraZeneca, Pfizer e outros, e quem estava naquele momento à frente da pasta era ele, né? Eu não concordo com tudo que ele diz, com tudo que ele defende. Eu acho que faltou um pouquinho de habilidade em alguns momentos nessas tratativas. Agora, enquadrar isso como uma atitude criminosa ou como uma atitude que coloque o governo como alguém que boicota intencionalmente a vinda de imunizantes para o Brasil, eu acho que é ir longe demais. Nessa questão do artigo, por exemplo, eu li o artigo. Ali na comissão, muitos falaram sobre o artigo, não sei se leram, porque falavam como se não tivessem lido, né? De fato, ele está fazendo referência ali a um autor, né, marxista e tal, mas a narrativa, a construção, eu acho que era inapropriada para aquele momento, né? Embora o enredo, embora a leitura que estava sendo feita é uma leitura realmente pertinente, mas considerando justamente a China na relação que temos hoje, tanto na relação comercial Brasil-China, como no interesse que o Brasil tem também no insumo e na própria vacina, eu acho que era preciso ter um pouco mais de cautela. Agora, em nenhum momento, isso ficou evidente que tenha tido alguma influência
no recebimento, seja do imunizante, seja do insumo. E eu tenho até uma preocupação aqui, eu acho que a maneira como a oposição coloca esse tema, dizendo que a China está boicotando o Brasil com envio de insumo, com envio de vacina, isso é atribuir à China uma condição desumana, uma condição que ela, cada dia que passa, procura mostrar que não age assim. Ou seja, nós estamos negociando com uma empresa privada da China, né? E a China tem demonstrado, de forma muito evidente, de forma muito eloquente, né, que respeita os contratos. Então, eu acho que esses embates é mais fruto das brigas políticas, mas do ponto de vista da relação internacional, não acho que isso tenha representado prejuízo ao Brasil. Senador, agora quem participa é a nossa analista Renata Agostini. Renata? Senador, boa noite. Em determinado momento, o ex-chanceler foi questionado sobre esforços diplomáticos, por exemplo, para tentar atenuar a crise de oxigênio no Amazonas, em Manaus. Ele disse que não fez um movimento para pedir esse auxílio da Venezuela, tampouco agradeceu. O senhor viveu muito de perto essa crise na região norte, né? O estado do senhor, Rondônia, também sofreu com a falta de oxigênio. Inclusive, o presidente da CPI, Omar Aziz, lembrou disso, da sua dedicação naquele momento em tentar ajudar. Ouvindo essa resposta do ex-ministro, o senhor não vê omissão ou não vê um problema? Veja, eu acho que essa situação, a situação específica que foi tratada aqui dentro da CPI hoje foi em razão do caso da Venezuela, né? A Venezuela teria oferecido e o Itamaraty brasileiro não fez muita questão de estar à frente dessas tratativas ou de colocar ali a força aérea para buscar esse oxigênio. Então, por isso que deu essa polêmica toda. Assim, o Brasil tem uma posição em relação ao governo da Venezuela, de não reconhecimento, enfim, isso gerou aí esse transtorno todo. Agora, esse oxigênio que veio de lá, ele não podia ter vindo em outro avião. O único avião que poderia transportar esse oxigênio seria o avião da Força Aérea adaptado para isso. Estava puxando oxigênio de São Paulo. Nós temos isso no momento da própria oitiva. Então, acho que ali é uma questão mais da relação do Brasil com a Venezuela. Não vejo isso de forma além da fronteira da Venezuela. Agora, o problema do oxigênio no Amazonas, que é o mesmo problema que teve lá em Rondônia, isso passa pela gestão local. Tentam transferir a responsabilidade de uma crise local que para mim, está muito mais relacionada à falta de planejamento, à falta de adoção de cautelas, de precaução local, transferir isso para o governo federal. Nós vamos ter aqui na próxima semana o atual secretário de Saúde do Amazonas e o ex-secretário executivo do governo da Saúde do governo do Amazonas. Vamos falar sobre isso. Me parece, e eu já solicitei esses documentos, que o governo do estado foi notificado há quase um ano para atualizar o contrato de oxigênio, que já era deficitário mesmo antes do pico da pandemia. Deixaram a coisa estrangular sem tomar providências no sentido de dotar a estrutura da saúde do estado de condições mínimas. E aí veio o ápice da crise sanitária lá e a população acabou sofrendo com isso. Eu acho que nessa questão todos têm responsabilidade, mas não pode querer terceirizar apenas para o Ministério da Saúde. Senador, muito obrigada mais uma vez. Eu sei que o senhor tem compromisso, então, para deixar tudo aqui em ordem e deixar claro o convite para uma próxima, vamos encerrar a entrevista. Bom trabalho ao senhor e a todos. Continuamos acompanhando aí a CPI da pandemia e todos os desdobramentos dela. Boa noite ao senhor, senador. Boa noite, Mona Lisa, Caio, toda a equipe da CNN. E tem sido dias de muito trabalho, muito cansativo aqui, mas acho que é importante aprofundar as investigações, buscar a verdade, esteja ela onde estiver. Amanhã, Pazuello, e na próxima semana a investigação parte para os estados, começando pelo Amazonas.